Olá, eu sou a Mabi e hoje a gente vai falar do bebê diabo que nasceu no ABC Paulista. Hoje a gente vai para o ABC Paulista e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma lenda urbana. O conceito de lenda urbana ela é bem mais antiga que a internet e que foi espalhada muito pelo boca a boca. E o jornal impresso também, aquele que rasgava fácil e sujava a mão de tinta enquanto você lia, era um dos principais meios para as pessoas se atualizarem ali na década de 1970. Um dos maiores jornais de grande circulação daquela época era um pouquinho peculiar. Notícias Populares circulou em São Paulo de 1963 até 2001. Era um jornal ali mais pensado para as massas, com notícias com linguagens mais simples e direta e imagens sem qualquer censura que atraíam ali o olhar para as manchetes curiosas. O pessoal brincava muito que se você espremesse esse jornal ele pingava sangue de tantas notícias, imagens grotescas, com nudez, supostas controvérsias sociais que nunca eram vistas na rua. Mas obviamente elas apareciam com títulos muito fortes em caixa alta. Parecia que você entrava ali no Twitter, era o Twitter da época. E mesmo assim, com tantas controvérsias, o lema do jornal era nada mais do que a verdade. Notícias Populares, ele foi o precursor de programas sensacionalistas, como o Aqui e Agora, Alborguete e muitos outros que a gente tem até hoje. E apesar dessa fama de tabloide, né, o Notícias Populares era a única fonte de informação de muitas pessoas, o que fazia com que o que se publicava ali se espalhasse muito fácil pela população. Nascimentos estranhos já tinham sido noticiados pelo jornal, como por exemplo, monstro nasceu e vive com cabeça de elefante, e mulher dá à luz a uma tartaruga. Só para vocês terem noção dessas manchetes sensacionais. Porém, nada se comparou a uma das histórias de maior repercussão do jornal e que eles fizeram questão de espremer até a última gota para vender esse jornal, que foi o suposto nascimento de um bebê diabo em São Bernardo do Campo, que começou no ABC Paulista, que é a região formada pela cidade de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, se espalhou rapidamente pelo estado de São Paulo e até pelo Brasil. Em questão de dias, a história ficou gigantesca e extremamente lucrativa, por isso que eles precisavam de mais manchetes ali para vender o jornal. Era maio de 1975, um sábado, véspera do Dia das Mães, e a matéria que iria sair no domingo tinha caído. Ela já tinha sido defasada e nenhum crime, nem nada muito gigantesco, né? Nenhuma tragédia e nenhuma coisa sensacionalista tinha acontecido para ser capa do jornal de domingo. Mas aí a sorte sorriu pro jornal. Vale lembrar que o Notícias Populares fazia parte ali do grupo Folha de São Paulo, que é um grupo que existe até hoje. Só que o Notícias Populares era um braço mais povão do grupo e que tinha a liberdade de tomar certas licenças poéticas que a Folha em si jamais tomaria. Naquele dia chegou na redação da Folha de São Paulo uma notícia que havia nascido numa maternidade em São Bernardo do Campo uma criança com chifres e um rabo. Um repórter foi enviado para apurar a história e descobriu-se que, na verdade, a criança tinha nascido com uma condição rara chamada mielomeningocele, que leva aí a um prolongamento anormal do cóccix, que de fato fica parecendo ali que a criança tem um rabinho. E além disso, o recém-nascido também tinha duas saliências na testa, que logo foi resolvido com a cirurgia pelos médicos ali do hospital. A Folha de São Paulo, obviamente, publicou isso como uma notícia simples. Nasceu aqui uma criança com condição rara, coisa que já tinha sido corrigida ali pela equipe médica. É isso, um beijo, algo simples, fácil e rápido. Porém, na boca do povo e do Notícias Populares virou uma coisa totalmente diferente. Para a redação no Notícias Populares, ali que ficava no mesmo prédio da Folha de São Paulo, essa era a matéria perfeita para ilustrar a capa de domingo. Porque o que estava correndo na voz do povo era que tinha nascido um bebê com chifres e com um rabo, e que inclusive já nasceu falando, amaldiçoando todas as pessoas que estavam ali no momento do parto, inclusive a própria mãe. Foi assim que na manhã do dia 11 de maio de 1975, quem passou pelas bancas de jornal se deu de cara com a matéria:
nasceu o diabo em São Paulo. O redator, obviamente, imaginava que a história venderia bem, mas não imaginava que venderia tão bem quanto vendeu. Das 2.000 bancas que vendiam esse jornal, apenas 8 exemplares ficaram ali nas bancas de jornal porque vendeu como água. E depois desse sucesso, obviamente, eles não mediram esforços para continuar ali com a saga do bebê diabo e foram atrás de todos os passos da criatura. Obviamente que na época tinham pessoas que chegavam a dizer que o jornal era mentiroso e também tinham pessoas que compravam o jornal porque, a gente sabe que é mentira, mas a gente quer dar umas risadas aqui. Só que a tática do jornal era sempre falar que eles tinham uma fonte, que eram fontes anônimas, e que eles tentavam aí contato com os médicos e com a mãe da criança e que eles nunca conseguiam, né, ter esse retorno. Mas mesmo assim, isso não impediu o jornal de continuar publicando todos os fatos que aconteceu com o Bebê Diabo. As novidades do Bebê Diabo estamparam a capa do jornal por 23 edições. Mas infelizmente é quase impossível achar todas as matérias e todas as capas do jornal e também o teor das matérias, porque é mais fácil, né, jornais maiores e mais sérios eles terem o acervo mais preservado, né, mais fácil de você achar esses na internet, só que os jornais um pouco menores aí, como Notícias Populares, não tinham tantos recursos para manter aí esse acervo, porém quase tudo fincou raízes aí no imaginário popular e temos as manchetes de cada dia que eu vou ler para vocês aqui agora. A primeira manchete, né, foi do dia 11 de maio de 75, que nasceu o Bebê Diabo em São Paulo. No dia 12, Bebê Diabo desaparece. No dia 13, feiticeiro irá ao ABC expulsar o Bebê Diabo. No dia 14, Bebê Diabo do ABC pesa 5 quilos. Impressionante. No dia 15, Bebê Diabo inferniza padre do ABC. No dia 16, nós vimos o Bebê Diabo. Você viu o Bebê Diabo? Perdeu. No dia 17, o povo vai ver o Bebê Diabo, porque ele desapareceu, mas ele estava em exposição. No dia 18, procissão irá expulsar o Bebê Diabo. No dia 19, viu o Bebê Diabo e ficou louca. A moça viu e enlouqueceu. Mas e as pessoas que viram antes? O pessoal do jornal que falou assim, porque no dia 16 foi nós vimos o Bebê Diabo. O pessoal não enlouqueceu, mas a moça enlouqueceu por quê? Fica aí o questionamento. A gente não tem, né, a manchete completa pra gente saber o que é que aconteceu. No dia 20, santo previu o Bebê Diabo. Que santo? Não sabemos. Se você estava com esse jornal aí na mão na sua época, comenta aqui embaixo quem foi o santo que previu esse bebê. No dia 21, Bebê Diabo nos telhados da casa do ABC, porque além de diabo, ele também era o Homem-Aranha. No dia 22, médico afirma o Bebê Diabo nasceu no ABC. Eu acho que a gente já tinha entendido isso aqui. No dia 23, Diabo explode mundo em 1981. Detalhe que isso é de 23 de maio de 75. E o bebê já explodiu, porque é Diabo Exploder, mundo em 1981, ou seja, visionário. O jornal aqui previu o futuro também. Se você estava na explosão do mundo em 1981, comenta aqui embaixo também. Dia 24, Bebê Diabo para o táxi na avenida. Dia 25, fazendeiro é o pai do Bebê Diabo. Eu pensava que era o circense Juan, mas aí quem pegou a referência aqui pegou. Dia 26, Bebê Diabo viaja para ver o pai, porque ele pegou o táxi no dia 24, deu algum problema que ele só conseguiu viajar no dia 26. Dia 27, Bebê Diabo aparece no lugar do eclipse. Dia 28, mais 7 viram o Bebê Diabo. Dia 29, Bispo morre de medo do Bebê Diabo. E aqui eu acho que eu morre de medo que ele morreu de fato, porque ele teve um susto ali que o Bebê Diabo morreu. Não é só linguagem figurativa. Dia 30, Bebê Diabo arrasa com o ritual de umbandista. Não é que ele arrasou, que ele chegou lá e todo mundo ficou gagging com ele, é porque ele atrapalhou o ritual do umbandista. Vê se pode. Dia 31, fanáticos ameaçam o Bebê Diabo do ABC. Dia 1º de junho de 75, sequestrado o Bebê Diabo.
E dia 2 de junho de 75, o bebê diabo à morte. Ele foi sequestrado, depois ele foi ameaçado de morte. Foi um mês aí bem agitado pro pessoal do ABC. A primeira matéria do dia 11 de maio fala que uma senhora deu à luz no hospital em São Bernardo do Campo a uma estranha criatura, com aparência sobrenatural que tem todas as características do diabo em carne e osso. Quem tinha um manual das características do diabo em carne e osso? Ainda informou que a criança gostava de ficar no escuro e teria gritado com as enfermeiras que as mataria caso não fechassem as janelas. O bebê era enxaquecoso. Com repercussão aumentando a cada edição, as capas começaram a trazer imagens do bebê diabo para ilustrar, obviamente, né, as edições. Um ex-editor do jornal contou que essas imagens eram feitas com tinta guache, com fotos de arquivos que eles tinham, né, guardados, e eles foram ali usando a criatividade para fazer essas supostas fotos do bebê diabo, de acordo com o que essas supostas testemunhas contavam sobre esse bebê. E mesmo ali, né, em tempos analógicos, as pessoas ficavam aterrorizadas com a imagem do bebê, porque assustava muito as pessoas, né? Tinham pessoas que, de fato, levavam a sério aí as matérias desse jornal, achavam que era verdade. Nas ruas, o pessoal consumia as atualizações como se fosse uma novela, e muitas pessoas, como eu falei, levavam isso como uma verdade nua e crua, né? Porque naquela época, e até hoje, pessoas mais velhas, né, elas assistem jornal e elas acham que se tá no jornal é verdade, né? E num país muito religioso como é o nosso Brasil, né, as pessoas tendiam a levar essas conversas um pouco mais a sério. E muitos testemunhos chegavam à edição do jornal, que detalhavam muitas coisas, muitas aparições, ou que fulano conheceu alguém que conheceu o bebê diabo, ou que fulana era prima da mãe do bebê diabo. E assim a história da criança infernal foi crescendo nas notícias populares. Porque, né, os detalhes diziam que logo após o nascimento o bebê teria ali ameaçado todas as pessoas que estavam na sala de parto, que teria rasgado lençóis e travesseiros com os próprios chifres e que foi visto saltando da janela do terceiro andar. Até chegar na rua e tomar um táxi. Quando ele entrou no táxi, ele disse: "Toca pro inferno, motorista." Toca pro inferno, motorista. Com a criatura solta e as pessoas acreditando, o medo foi tomando conta da população ali do ABC e alguns hábitos chegaram a mudar. As pessoas não deixavam as crianças brincarem sozinhas no meio da rua e foi criado um toque de recolher não oficial, né? Quem podia não sair ali na parte da noite, que era a parte que o bebê atacava, como eu disse a vocês, ele era um enxaquecoso, ficava dentro de casa. E o bebê podia amaldiçoar você se você cruzasse o caminho dele, não precisava nem falar com ele, só de olhar pra ele, ou só dele olhar pra você, já era, meu amor. Caixão e vela preta. E obviamente qualquer coisa fora do comum que acontecia na região nessa época, as pessoas começavam a associar que foi porque o bebê diabo tinha passado por ali. Você falou mais grosso, olhou estranho pra alguém, mudou o caminho, foi porque o bebê diabo passou por você. Em cada bairro de São Bernardo do Campo tinha uma igreja que tinha recebido esse bebê para ser exorcizado. E a aparência dele foi ganhando mais contorno ali com os relatos das pessoas. E muitas pessoas falaram que além dos chifres na testa que o bebê tinha e do rabo pontudo, o corpo da criança era coberto de pelos e ele soltava fogo pela boca, era um dragão. E pedia ali um sanguezinho gostoso aí para degustar durante o dia. As entrevistas também com as supostas enfermeiras foram publicadas e dizia-se também que essas enfermeiras, antes de falar do bebê diabo, elas rezavam ali um Pai Nosso para não serem afetadas, porque elas já tinham sido ali muito traumatizadas pela visão quando ele nasceu. Outras pessoas ganhavam ali nomes completos nas matérias dos jornais. A operadora Maria Aparecida, que resolveu tomar uma atitude, foi para a porta da maternidade exigindo que mostrassem o bebê diabo para ela. Uma outra mulher, a doméstica Prudência Antônia Pereira, garantiu que tinha visto a criança e que quando não atendiam os desejos dela, ela rosnava como um cachorro e depois limpava as unhas com o próprio rabo. As pessoas também não se decidiam aí qual era que
animal essa criatura parecia, né? Porque uma hora soltava fogo pela boca, era um dragão, outra hora rosnava feito um cachorro. Outra hora era uma aranha que pulava nos telhados das casas. Antes de continuar, eu quero pedir pra você que ajuda aqui o trabalho da Tia Mabi. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve, por favor, no canal, pra eu vir continuar aqui contando essas histórias maravilhosas pra vocês. De quem era a culpa, afinal, desse bebê diabo ter nascido? Obviamente, da mãe da criança, né? Sempre a culpa ali da mulher pelas tragédias mundiais. No dia 22 de maio, né, 11 dias depois que foi publicado ali a primeira matéria do jornal sobre o bebê diabo, uma pessoa anônima teria procurado a redação do jornal, que teria sido ali o médico que fez o parto do bebê diabo. Ele pediu, obviamente, anonimato e não apresentou nenhuma evidência, mas contou que durante o parto ele foi o primeiro a ver o bebê. E segundo ele, tudo isso começou porque o feto recebeu descargas magnéticas negativas. Sim, já tínhamos coaches quânticos em 1975. Durante a gestação, a mãe da criança foi chamada para ir para uma procissão da igreja e ela não foi. E ela bateu na barriga dizendo: "Eu não vou enquanto esse diabo não nascer". Em outra ocasião, a mulher reclamou que tinha perdido um baile e disse que por causa desse diabinho eu não posso ir dançar. Esses episódios aí, segundo o nosso querido coach quântico de 1975, permitiu que a criança fosse possuída pelo demônio ainda no ventre. E ele falou que era muito evidente que não se tratava de uma criança normal, porque assim que o menino nasceu, uma das enfermeiras falou que ele parecia o diabo. E aí, embora se acreditasse que de forma geral o pai da criança seria o próprio Lúcifer, no dia 25 a gente teve a manchete que noticiava: o verdadeiro pai da criatura foi encontrado, que seria ali um fazendeiro de Marília, cidade do interior também de São Paulo, que era um homem discreto, mas bastante conhecido na cidade, especialmente pelo seu uso constante de chapéu. Segundo ali a apuração do jornal, ninguém jamais tinha visto esse homem de chapéu, para que não vissem os chifres de demônio que ele tinha. Como eles sabiam que esse homem tinha chifres de demônio? Porque se ninguém nunca viu, como é que eles sabiam? Os chifres ali do Senhor seriam exatamente como do bebê, que nasceu em São Bernardo, mas que obviamente os chifres eram bem maiores. E a criança seria ali a imagem do pai, só que em miniatura. E aí, de novo, eu pergunto, como é que eles sabem que os chifres eram exatamente iguais se o homem nunca tirou o chapéu? Em uma das matérias, o bebê diabo também teria sido visto em Cubatão, uma cidade que fica próxima ali a São Bernardo do Campo. E um operário de lá teria sido assaltado por esse bebê e esse senhor teria ali registrado um boletim de ocorrência. Depois, decidindo que as pessoas não queriam viver com medo do bebê diabo, o grupo de religiosos teria se reunido para poder capturar ele. E era um grupo bastante ecumênico, porque, como eu falei, tinha um feiticeiro, tinha o bandista, né, que o bebê diabo tinha acabado com o ritual dele, tinha os padres que foram infernizados, ou seja, todas as pessoas de todas as religiões se reuniram ali para acabar com o bebê diabo. Logo em seguida, a notícia que ele teria sido encontrado e capturado e levado também para ser internado numa clínica particular de São Bernardo. Com que dinheiro? Obviamente com dinheiro que o bebê roubou do homem lá de Cubatão. Essa clínica, obviamente, era aberta ali para visitação pública e se você quisesse ir, você tinha que seguir as seguintes regras. Você deveria ser maior de 18 anos, usar um crucifixo aparente, não ter problemas cardíacos e se responsabilizar por possíveis possessões demoníacas. E aí, com a prisão da criatura, pareceu haver paz. Por um breve momento na ABC Paulista, né, as pessoas respiraram aliviadas, mas aí veio a notícia que ninguém queria dar. Mas o Notícias Populares estava dando essa notícia. O bebê diabo fugiu da internação e escapou saltando pelos telhados de São Bernardo do Campo,
Muitas testemunhas viram isso em plena luz do dia. Num dos últimos capítulos dessa saga, sobrou aí pro nosso querido Zé do Caixão. Quem é aí da minha geração e da geração anterior vai saber do icônico Zé do Caixão, o José Mujica. E a manchete do jornal tinha jogado ali no colo de Zé do Caixão a incumbência de achar o bebê. Zé do Caixão vai caçar bebê diabo no Nordeste para mandá-lo de volta pro inferno. Era a matéria do dia. E o José Mujica também afirmou que sabia até a cidade que ele tinha ido parar, que era em Quipapá, no interior de Pernambuco. Até porque, né, a gente sabe que o diabo tinha compromissos no interior do Nordeste pra cumprir. Mas como acontece com qualquer assunto, as pessoas não aguentavam mais ouvir falar do bebê diabo. Mesmo ali com as manchetes sendo colocadas nos jornais, eles pararam de vender tanto assim, né? As pessoas não aguentavam mais, saturou o assunto. E as notícias sobre ele foram sumindo das edições. Sumiu do jornal, mas não sumiu ali das mentes das pessoas, né? Porque até hoje é um pouco difícil você não encontrar uma pessoa que não tenha ouvido falar do bebê diabo. 25 anos depois, ali nos anos 2000, uma equipe fez um documentário, né, falando sobre as lendas urbanas que Notícias Populares inventava, incluindo também a lenda urbana da Gangue dos Palhaços e da Loira Fantasma. E o repórter entrevistou ali algumas pessoas que trabalhavam no hospital na época, entrevistou também alguns jornalistas que cobriram o caso e também falaram com o José Mujica, né, o icônico Zé do Caixão, pra saber sobre a história. Esse foi o vídeo de hoje um pouquinho diferente. Eu adorei fazer essa pauta. O roteiro é do Reni Barcelos. Um beijo pro meu amigo Reni. Eu amei esse roteiro, gente. Essa história é muito louca, ficou aí na mente de muitas pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou. E a gente se vê num próximo vídeo, tá? Tchau!